Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Conexão Alviverde. Nesse final de semana agitado nos bastidores do Palestra, com a repercussão da entrevista da presidente Leila Pereira ao Sport TV, falando sobre a atuação do Palmeiras no mercado de transferências, com a confirmação da chegada de pelo menos mais 3 reforços classe A para o Verdão, ainda nessa janela. Tem também a classificação do time Sub-21 na Copa São Paulo de Juniores e a possível saída de Flaco Lopes para o futebol árabe. Eu aproveito para deixar os créditos para o Band Esportes e o Sport TV, que também estarão na descrição do vídeo. Então, se você é Palmeiras sim senhor, vem comigo. A Joana de Assis acompanhou a Leila Pereira pelos corredores, puxou ela num canto e acabou batendo um papo com ela. Ela vai falar sobre o Vitor Reis e sobre o Rony. A gente contextualiza. Sobre o Rony, a Joana me mandou uma mensagem ainda há pouco. Tem uma novidade, a gente fala sobre isso já já. Acompanhe a entrevista. Estamos em busca de um zagueiro e realmente mais 2 atletas em posições que o Abel já definiu, entendeu que eu não vou falar para você. O Andrés, que todo mundo já sabe, eu gostaria muito que essa novela já tivesse terminado, mas não terminou ainda. Ela pode ter um final feliz, está mais próximo de um final feliz? Eu acredito que sim, é o que eu desejo. Eu estou trabalhando muito, os empresários do atleta, o meu diretor de futebol, para que isso dê certo, que vai ser muito importante para o Palmeiras. Em termos de zagueiros, já tem quantos nomes na sua mesa, Lê? Olha, deve ter uns 3, tá? Mas eu já conversei com o meu diretor de futebol. Eu quero atleta nível A. É importante nós termos um elenco forte, porque esse ano vai ser um ano muito difícil, são muitas competições que o Palmeiras vai participar, então nós precisamos entrar fortes e entraremos. A gente está focado nisso. Então a gente pode ter um desenrolar desse zagueiro novo do Palmeiras rápido. Precisa. Tanto do zagueiro, como do volante, como mais um atacante. A venda do Vitor Reis vai ajudar na contratação de novos atletas e também para o fluxo de caixa nosso do dia a dia, sem dúvida nenhuma. Não tem como nós negarmos uma proposta que foi feita, né, do Grupo City. Então, eu sou uma presidente que trabalho com fins de ciclos com uma tranquilidade muito grande. O Rony é um atleta do Palmeiras. Enquanto ele estiver conosco, ele está à disposição do nosso treinador. Mas realmente houve uma proposta concreta do Fluminense, uma proposta que eu achei muito interessante para o Palmeiras. Mas você sabe, não adianta ser só interessante para o Palmeiras. Tem que também o atleta estar satisfeito e tranquilo, não é? Para que as coisas caminhem. Quando eu digo em final de ciclo, porque há uma negociação. Houve uma negociação com o Fluminense, mas... Agora não. Olha, o empresário dele diz que sim, mas não trouxe para o Palmeiras. Então, nós estamos abertos para conversar. Mas se o Rony quiser continuar no Palmeiras, ele é muito querido, eu não tenho dúvida que ele vai continuar sendo esse atleta que ele é, super dedicado, super aguerrido e vai ajudar a gente. O presidente Mário Bittencourt falou ainda há pouco em entrevista coletiva também. Ainda há expectativa de que possa haver um acerto com o Rony. No jogo passado contra a Portuguesa, o Rony não foi relacionado e aí ficou todo mundo naquela expectativa. Depois se viu que era um time praticamente reserva, que a ideia não era usar tantos jogadores e que o time do Palmeiras preservou tantos jogadores que o Rony só poderia estar naquele contexto ali. Não seria uma colocação à parte do Rony para negociação. Não tinha esse contexto. Amanhã o Palmeiras enfrenta o Noroeste e a notícia da Joana de Assis, 2 pontos nesse momento, é: Rony não está relacionado. Se faz parte do mesmo contexto de vários jogadores que não estão relacionados, que vão ser aproveitados mais à frente na temporada, a gente vai ver mais adiante. Mas que o Rony é um jogador à disposição, entre aspas, do mercado. O Palmeiras quer negociar, a Leila falou sobre isso. O Rony vai sair se tiver uma boa proposta, mas a grana que ele ganha no Palmeiras parece que está difícil de alcançar. Esse é o detalhe. Assim, a questão do Rony, para mim, está muito clara, que é o Palmeiras quer negociar e o atleta quer ir para um outro clube. A questão é conseguir achar um outro clube que pague ao Rony os mesmos valores que o Palmeiras pague. E isso não é fácil. Assim, o que se fala, né, a gente não tem os valores exatos, mas que o Rony tem vencimentos acima da casa de 1 milhão no Palmeiras. Eu, se sou dirigente de qualquer clube brasileiro,
Eu gostaria de ter o Rony no meu elenco, mas eu não pagaria 1 milhão para ter o Rony no meu elenco. Acho que fácil de falar de 1 milhão agora, então, né, isso. E vai ter que haver uma regulação, assim, a gente estava até falando isso antes da gente começar o programa. Em algum momento vai ter que ter uma regulação no futebol brasileiro, seja por conta de SAF, por conta do que for, porque, assim, essa bolha, ela não vai suportar. Qualquer atacante do meio para frente hoje, qualquer atacante está pedindo 1 milhão para renovar ou para ser contratado. Então, assim, vai ter que haver alguma regulação, porque é justamente isso. Todo mundo hoje está valendo 1 milhão. Como eu falei que a gente banalizou a palavra craque, foi banalizado R$1 milhão também, porque hoje todo mundo quer R$1 milhão. Só sobre a questão dos zagueiros ali que a Leila falou, ela disse que tem três nomes de zagueiros na mesa. Nível A, hein? Um deles aparentemente é o Valentim Gomes, que é um zagueiraço, garoto de 21 anos, zagueiro argentino do Vélez, foi campeão argentino com o Vélez agora, disputou Mundial, fiz jogo dele, Sul-Americano Sub-20 com ele, assim, é um zagueiraço, teve quase certo com o Cruzeiro, acabou que o negócio melou ali em cima da hora, porque o Vélez tentou mudanças de contrato em cima da hora, e aí o Cruzeiro meio que se irritou com essas mudanças, saiu do negócio e parece que foi oferecido ao Palmeiras. O jogador já entrou em contato com a diretoria do Vélez, já disse que não quer ficar. Muito provavelmente vai jogar no futebol brasileiro aqui na próxima temporada. Se não for no Cruzeiro, provavelmente no Palmeiras, assim. E é um nome que assim, acho muito perfeito para, inclusive, substituir o Vitor Reis, porque é um zagueiro muito jovem, com potencial, inclusive, de brigar para ser titular do Palmeiras hoje e já pensando em futuro, pode dar retorno não só esportivo, mas financeiro. Assim, os valores, eu não tenho acesso aos valores, mas assim, o que o Palmeiras vendeu o Vitor Reis, vai pegar o troquinho da bala ali e vai comprar o Valentim Gomes. O Vélez quer 10 milhões de dólares, ou falou quando o Cruzeiro entrou em negociação. Seria 60 de reais. Não, 10 de dólares. 60 de reais. Mais ou menos isso. O Vitor está indo por 35 de euros. Podendo chegar a 40, né, milhões de euros. A mais-valia é bem considerável. A chegada do Valentim Gomes me parece que é uma questão de tempo. E se confirmada, será um grande reforço. O pessoal do G4 do Band Esportes também falou sobre o mercado do Verdão. Acompanhe. Positivo, porque vamos falar do Palmeiras agora. A Leila Pereira confirmou a saída do Vitor Reis, uma bala vendido para o Manchester City, e ainda pode ter uma possível saída do Rony. Segundo o time do Abel para o Paulistão, o Palmeiras negocia com o Zenit a compra do Claudinho. É isso. Contrata mais que tá pouco, né, o Bárbara? Exato, a gente precisa. A gente precisa. A gente precisa. Tá reforçando. Precisa. E o Palmeiras quer Massa saiu, ela veio já do mesmo jeito. Massa terminou o ano, falou assim, contratem. E aí o Palmeiras está contratando. É a essência do palmeirense, né? Bom, a gente precisa mesmo. Não tem como. O próprio Abel tá pedindo reforço, né? E vendo aí as entrevistas, né, e as falas da Leila e também sabendo dos bastidores do clube, o Palmeiras, ele, além do Andreas, né, que está nesse impasse aí, foi atrás do Claudinho agora pela terceira vez, né, a terceira tentativa para trazer ele, e hoje surgiu que mandaram uma proposta novamente para o Matheus, né, do Cruzeiro. Então, assim, e tanto que na entrevista que ele deu lá em Orlando, ele deixou aí uma pulguinha atrás da orelha da galera, porque São Paulo, exato, porque ele... Ficou até todo mundo meio surpreso, porque como ele está começando uma temporada pelo clube, ele se deixou aberto a sair. E, o que está acontecendo? Aí ele falou que não sabe se ele vai estar no Cruzeiro na próxima, de alguma coisa. No próximo jogo. Então, o Palmeiras, até onde eu sei, mandou, se eu não me engano, hoje, uma nova proposta para ele. E a intenção é trazer os três. Mesmo que não dê o Andreas, né? Traga os dois, Claudinho e Matheus. E se der o Andreas, vai trazer também os dois. Então, o Palmeiras, ele quer, né, um meia ali, ou um jogador mais articulado, né? Que o próprio Claudinho pode jogar no ataque, meia, enfim, faz algumas... Dá essas várias opções que o próprio Abel gosta muito, né? Desses jogadores que, né, jogam em várias posições. Então, acredito que... se der certo, o Palmeiras vem muito forte aí para essa temporada. Mas é claro que a gente precisa aí de reforço, sim. Eu só acho esse movimento pelo Claudinho um tanto quanto difícil, mas pode acontecer, claro, né? O futebol é isso, porque o Flamengo tentou 2 vezes. Sim. E não conseguiu. O Palmeiras também já tinha tentado, e o cara tem tanta moral,
ele é o dono do time, a ponto, tempo atrás eu vi um recorte de um vídeo, o jogo do Zenit. O presidente do Zenit foi para o jogo com a camisa Claudinho, o número e o nome dele nas costas. Então, acho que você tem um pouco de noção do que é o cara lá. Então, eu não acho que é papo para menos de 20 milhões de euros. Na verdade, eu ficaria muito surpreso se fosse. O Flamengo ofereceu 18 Então, milhões e o Palmeiras agora ou na época ofereceu 22 milhões. Então, né, vamos ver. A tia Leila quer abrir mão aí da grana. Pois é. Então, vamos ver. Então, eu acho... como é que eu vejo esse movimento da janela do Palmeiras, né? A janela agressiva que a Leila prometeu, né? Eu acho que são alvos bem difíceis, né? Como a questão do Paulinho, que era um alvo difícil, foi resolvida rapidamente, a impressão é que mas Andreas Pereira, super difícil pela situação dele no Fulham, titular do time bem no campeonato e tal. Matheus Pereira, principal jogador do Cruzeiro, que tem um dono, milionário também. Claudinho, principal jogador do Zenit e tal. E aí, além de serem alvos difíceis, eu acho que, curiosamente, para mim, depois das saídas, as principais carências do Palmeiras, para mim, estão na zaga e no comando do ataque. Não exatamente no meio. O Andreas Pereira, não. Acho que o Andreas Pereira é diferente. Ele joga numa função mais de articulação, ali é mais atrás, na articulação, na saída de bola, digo, né? Como meia, o Palmeiras tem o Veiga, tem o Maurício, que custou uma bala também. O Estevão pode ir para dentro. O Estevão tem 6 meses, 7 meses. Enfim. O Felipe Anderson. E eu fico pensando assim, eu acho que o Palmeiras já precisou mais do Claudinho nas iniciativas lá atrás, quando não tinha o Maurício ainda, quando o Estevão não existia, né? Ainda contratou o Facundo. Então eu acho que seria maravilhoso. Assim, não dá para discutir o nível dos 3 jogadores. Andreas Pereira, Matheus Pereira e Claudinho. Mas eu sinto falta de lateral também. Tá vendo? Então, acho que também pode ser, mas acho que essa é um clamor nacional, né? Só que laterais... A gente é muito difícil achar lateral. Exatamente. É isso, né? Muito difícil, mas eu acho que precisa por conta disso. A gente viu aí o Piquerez fora, é uma deficiência muito grande. O time sentiu muito, né? Mesmo tendo Mike, Marcos Rocha, Vanderlan, enfim... ainda a gente vê ali que o time não vai, assim, é muito difícil. Aí o Abel improvisa, aí Marcos Rocha faz zaga, que o Mike entra por dentro, enfim. E às vezes não dá certo. E aí acaba, assim, sinceramente, falando como torcedora e vendo os torcedores, fazendo conteúdos para torcedores, eu vejo que, às vezes, o próprio jogador se queima quando acontecem essas coisas, porque ele não consegue fazer tal função, né, pela essa deficiência do elenco e o prejudica, né? Então, assim, é muito complicado. No caso do elenco que eu conheço mais, ele está carente em vários... No lateral, então... Não, mas vem cá, o Palmeiras precisa de tanta gente assim? Não, vamos lá. Então vamos pegar a entrevista... O Abel reclama que precisa. Bárbara, pelo amor de Deus. Ele fala que quer 3. Então, quer 3. Então, mas ele tem razão. Não, como tem razão? Claro que tem. Os caras trouxeram o Maurício o ano passado por uma bala. Então... Não trouxeram jogador mais ou menos, trouxeram um monte de jogador. É por isso que me estranha Claudinho e Matheus Pereira. Por isso que eu estou falando. O Abel, depois do jogo com a Portuguesa, na entrevista coletiva, Bárbara viu, falou em 3. Sim. Aí falou, estamos perdendo o Vitor Reis, que eu não esperava perder só depois do Mundial. Na verdade, eles queriam segurar até o Mundial e depois liberava. Cara, essa bala aí, o cara... Aí eu imaginei, ele está falando de um zagueiro. Aí ele fala textualmente, um volante depois que o menino saiu. Sim. Aí um volante, ele fala essa... Sim, sim. Aí eu imagino, seria o Andreas Pereira, seria perfeito, né? Sim. Tipo, e aí, ele não fala textualmente, mas eu imaginei que o terceiro, isso em termos de prioridade, seria um centroavante. Ele fala, o Rony, não sei se fica, não sei se vai e tal. O meia, o Claudinho ou o Matheus Pereira, ou os dois, meu Deus do céu. Mas talvez não está nem entre os 3, então talvez um plus. Então, exato, é a minha conclusão. Né? Seria um plus, né? E um plus, talvez, dos melhores jogadores brasileiros disponíveis nesse momento. Eu acho o Matheus Pereira, do Cruzeiro, o melhor meia brasileiro. Brasileiro, tá? Não estou falando do Rodrigo Garro, esses outros caras aí, não. Eu acho um talento, é uma coisa, tá na flor da idade, o cara joga demais, tal, não sei o quê. Sim. Então, se puder contratar o Matheus Pereira, eu contratava.
Se puder contratar o Claudinho, eu contratava. Mas eu acho que, quando ele falou dos 3, eu imaginei. Zagueiro agora, sem o Vitor Reis. Né, Bárbara? Você fala das questões das laterais. Mas eu vejo o Benedetti uma promessa. Você acha que esses caras o Benedetti pode ser o Vitor Reis do ano? Pode até ser. Às vezes. Até pela estatura, pelo físico. Eu gosto bastante dele. Mas eu imaginei que os 3 do Abel seriam um zagueiro, um volante, que ele variabilizou, e um centroavante. O meia seria o brinde. Nossa. Tenho a concordar com você, acho beleza. Mas, em contrapartida, em outras posições, e o Palmeiras ganhou um monte de coisa, não é assim. Então, tem um monte de jogador que chegou e fica lá na incubadeira 20 anos até jogar. O Maurício parece ser um Rômulo, tem o Felipe Anderson que está aí. O Rômulo, que jogou muito bem. Nós falamos de tanta coisa, meio que eu tinha esquecido o Rômulo como meia, foi o melhor meia do Campeonato Paulista. Que a torcida pediu bastante. Eu também não entendo, sinceramente, mesmo que eu seja fã incondicional do Claudinho e do Matheus Pereira, a concentração de esforços nessa posição, que eu acho que o Palmeiras é um dos clubes mais bem servidos do país nessa posição de criação, né? E a questão do definidor, eu talvez tenha... isso precede o Abel, né? Um certo trauma, Tironi. O Palmeiras tentou centroavantes todos possíveis, né? Borja, Daverson, Merentiel, Luiz Adriano, passaram vários nomes, né, no Palmeiras. Recentemente, o melhor foi o Rony. Dessa melhor na produção foi o Rony improvisado. Não é uma posição fácil. A seleção brasileira não tem fixo. Né? Não, a seleção brasileira não tem um cara... Quem é o 9 da seleção brasileira? Né? Eu vi dizer ali, aliás, veículos espanhóis colocaram, o Palmeiras teria interesse lá no Vitor Roque, que está no Betis. Aí, né, mas saiu do Barcelona, brigou lá com o Barcelona, foi pro Betis. Aí, já tinha interesse lá atrás, quando ele saiu do Atlético Paranaense e foi para o Barcelona. Aí eu acho interessante. Talvez valha a loucura. O que eu acho que ele pode não estar fazendo loucura ou desesperado, porque eles trouxeram o Paulinho por 18. E o Abel vai falar, ok, se não trouxer ninguém, eu vou fazer do Paulinho o centroavante. Pode fazer. Talvez. Pode fazer. Ele tá tranquilo nesse sentido. 18 pau, cara. No Paulinho, não é pouco, né? Eu acho que o mercado também não... Porque quem são os centroavantes que o Palmeiras poderia contratar? Ou ele é muito, muito, muito caro, ou ele é muito, muito, muito importante para algum time. É muito difícil você tirar o cara nessa condição com as multas que normalmente são multas altas. O Yuri Alberto no Corinthians, rivalidade, ia pedir muito dinheiro. Pedro... O Palmeiras tentou contratar. O Yuri Alberto, Pedro, sim, lá atrás, né? E aí você vai olhando, não tem muito. Caleri, rivalidade, muito dinheiro. Tá vendo? É muito difícil você tirar um centroavante, porque eles são muito importantes nos times. Mas aí contratou o Andreas, contratou não sei quem. Sim. Ele não vai chegar no fim do ano e falar assim, mas é que eu não tinha o 15º reserva da lateral que faltou naquele dia. Não, vamos lá, então vamos fazer mais uma provocação. Quem tem... Se a gente está concluindo que, ou pelas palavras do Abel, as principais carências do elenco do Palmeiras hoje, os 3, são zaga, volante e centroavante. Nesses setores, zaga, volante, centroavante, quem tem mais opção hoje, o Corinthians ou o Palmeiras? Tudo bem, pode ser o Corinthians. Nas 3. Então mas a gente não vai cobrar o Corinthians, então? Vamos, eu cobro todo dia. Mas o Ramon Dias não está falando que eu preciso de jogador. Seria um exagero, né? Ainda mais pela condição. O que nós estamos falando é de um clube que tem condição de investir. A presidente falou que vai investir e vai rasgar o cofre. Como a Bárbara falou, o técnico só está indo de encontro com o que a presidente agora, está falando. Se ele tiver todas essas peças na mão e no final do ano não ganhar, aí cobra o técnico. Aí a cobrança é diferente. É isso aí, meus amigos. Quero saber a sua opinião. O Corinthians tem mais opções, como disse o Arnaldo Ribeiro? Deixe o seu comentário sobre esse assunto. Ainda falando sobre o tema centroavante, o jornalista Diego Firmino informou que um clube árabe está prestes a formalizar uma oferta de 20 milhões de euros, cerca de 126 milhões de reais na cotação atual, pelo argentino Flaco Lopes, artilheiro do Palmeiras na última temporada. Com esse valor, certamente o Alviverde venderia o jogador. O Verdão comprou Flaco Lopes por 14 milhões de dólares, já com as taxas, uma média ali de 68 milhões de reais na época, afirmou o jornalista. E aí, galera? O Palmeiras deve liberar o Flaco
caso a proposta se confirme? E quem vai ser o homem de área, artilheiro, o matador desse time? Para fechar por hoje, vale destacar que o Palmeiras goleou o Audax por 4-0 na Arena Barueri, em partida válida pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com direito a um hat-trick do meia Eric Belé e mais um gol do artilheiro Riquelme Felipe para fechar o placar. A equipe vai voltar a campo no domingo para enfrentar o Grêmio, que eliminou o Red Bull Bragantino nos pênaltis. A Federação Paulista de Futebol ainda vai divulgar o horário e o local dos confrontos das quartas de final. Os profissionais do Palmeiras encaram o Noroeste nesse sábado às 18h30, no estádio Alfredo de Castilhos, em Bauru. Partida válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2025. Eu, Porco Louco, vou ficando por aqui. E se você é Palmeiras, sim senhor, deixe o seu like, comente, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Avante palestra!